Eu sou o pastor Luiz Roberto, pela Igreja Metodista Livre, e este canal ele é destinado a apresentar fatos históricos sobre a vida do casal emerenciano, o reverendo José Emílio Emerenciano e dona Irene Rompenso Emerenciano. Nos dois primeiros vídeos que já foram apresentados, eu trago um pouco da história do reverendo José, do seu trajeto pela Igreja Metodista Livre, também pela Igreja Holiness, e fatos desde de sua infância até o seu falecimento. Nesses próximos vídeos, vídeo número 3 e vídeo número 4, eu estarei apresentando uma palestra que a dona Irene fez lá na capela da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista Livre, em São Paulo, no dia 13 de julho de 2005. Eu dou graças a Deus por estar aqui ainda com 83 anos, servindo ao Senhor e contando tudo que Deus fez com a Igreja Metodista Livre do Brasil. Eu não posso deixar de contar as pessoas que colaboraram com a Igreja Metodista Livre. Nós fizemos o nosso trabalho com os brasileiros, mas antes de nós chegarmos, muitas pessoas, especialmente o reverendo Nishizumi, Daniel Nishizumi. Aqui está ele com a esposa e a filhinha. Ele estudou no seminário de Osaka, depois então ele veio para o Brasil, fundou uma escola primária no Morumbi. A ideia dele era fazer um trabalho aqui no Brasil de educação. Ele queria educar. Então ele tinha muitos alunos ensinando japonês e ensinando português com professoras brasileiras. Este foi o primeiro, como se diz, aquele que veio espiar a terra. Em 1940, ele veio e o reverendo Nishizumi chamou, então ele veio e deu uma olhada na terra e voltou para lá dizendo que a terra era boa e que podia enviar missionários. Então, depois desse missionário aqui, o reverendo Nishizumi estava trabalhando, então entrou em contato com o Dr. Lamson. Era secretário-geral da Igreja Metodista Livre dos Estados Unidos. Então, ele veio e eu e o reverendo Daniel Nishizumi, o meu marido, aí nós fomos olhar a terra, porque ele falou assim, já podemos comprar um terreno, porque nós vamos fazer uma igreja mesmo aqui. Mas logo veio a guerra. Então, quando a guerra veio, tudo acabou. E a polícia secreta entrou na nossa casa e levou muitos livros que meu marido tinha de japonês em casa, e nós éramos chamados de quinta colunas. Porque quando a guerra veio, muitos pastores foram presos, e meu marido ia para a delegacia para tirar os pastores japoneses, e então ele era taxado, quase que ele foi preso também de quinta coluna, porque a gente estava trabalhando com aqueles pastores que a gente sabia que eram gente boas, mas a polícia não aceitava. Então a nossa casa foi invadida, então o reverendo Nishizumi disse, olha, vamos parar com tudo, ficar em oração. Aí então nós recebemos um convite para ir trabalhar em Barretos com a igreja presbiteriana, no bairro do Frigorífico, onde tinha a companhia Ângulo. Foi um trabalho maravilhoso que Deus fez com a gente lá. Até hoje nós temos frutos do trabalho do Frigorífico. Era um lugar de muito crime, muito roubo. E a nossa igreja lá foi uma luz. Quando nós saímos de lá, olha que igreja linda. E a missão não queria que a gente saísse da Missão Oeste Brasil. Nós trabalhávamos lá durante 5 anos. E
os missionários não queriam que a gente saísse porque a igreja estava florescendo muito e os ingleses muito contentes porque o roubo tinha caído bastante. E essa igrejinha que nós trabalhamos lá durante esse tempo foi construída pelos ingleses da Anglo. Nós não gastamos um tostão, nós pedimos o terreno, eles deram o terreno lá onde era da propriedade deles, porque era só eles que podiam usar aquele lugar, que era exclusivo dele. Então eles construíram inteirinha essa igreja. Tudo que a gente precisava, punha na lista, no dia seguinte o caminhão estava levando. Então foi um trabalho maravilhoso. Foi um trabalho que deu muita alegria para nós. Então, vários jornais falaram do trabalho que nós fizemos em Barretos, porque o inglês do frigorífico Anglo, ele falou assim, que depois que nós fizemos a igreja lá, 50% do roubo tinha caído do frigorífico Anglo. Porque a gente estava ensinando, alfabetizando, foi um trabalho maravilhoso. Enquanto isso, a guerra estava continuando, e tudo quieto, tudo quieto. Aí, quando terminou a guerra, então, a doutor Lamson já tinha falado com as missionárias, Helena Waller e dona Lucila Damon. Elas não eram missionárias, eram educadoras, porque o reverendo Nishizumi queria escola. Então, elas vieram como educadoras. Então, elas já estavam aqui do Brasil e aqui atrás tem o reverendo Heichmann. Ele veio também como missionário no Paraguai. Aí, então, quando terminou a guerra, dona Helena chegou, dona Lucila chegou, o reverendo Heichmann chegou, foi para o Paraguai. E o reverendo Nishizumi mandou um telegrama, falou, podem chegar, porque agora nós já vamos reunir todo mundo para começar a Igreja Metodista Livre. Mas Deus tinha um outro plano. No dia 26 de junho, ele correndo para um lado, arrumando casa para as missionárias, arrumando casa para nós, uma coisa aconteceu. Aqui, em frente ao corpo de bombeiro, pegou o reverendo Nishizumi, quebrou as duas pernas, uma batida muito grande na cabeça, foi levado para o hospital e o cunhado dele, Dr. Fujita, chegou lá no hospital, foi para a cirurgia e a última coisa que ele falou com o Dr. Fujita foi: acabou o meu trabalho aqui, continue. Acabou o meu trabalho, continue. E naquela noite mesmo, Deus levou um homem cheio de sonhos, um homem trabalhador, querido por todo mundo. Não tinha um brasileiro que não amasse esse japonês aí. Ele era um homem, ele podia falar inglês muito bem, português, pregava em toda parte. Esse homem morreu. Aí ficamos assim, todo mundo, o que vamos fazer? Todo mundo chorando. Não tinha pastores japoneses para vir para tomar conta da igreja. Nós, vindo de Barretos também, o que vamos fazer? Foi muito triste a morte. E nessa folha mesma tem o funeral dele, como é que foi o funeral dele. Então, todo aquele sonho, aquele pastor, das missionárias, então, o reverendo Shell Ramos, o reverendo Heichmann, chegamos, reunimos, choramos muito, todo mundo chorando muito. O que vamos fazer? Mas o reverendo Heichmann falou, a obra continua. Vamos continuar, não vamos parar. Vamos realizar o sonho do reverendo Nishizumi. E ele tinha um internato na casa dele. Essa aqui foi a casa que o reverendo Heichmann construiu, que é a casa do pastor agora em Mirandópolis. E aqui embaixo o salão da igreja, onde a gente fazia as reuniões. Então aqui os alunos do internato, porque ele tinha um internato de vários jovens que vinham do interior para ficar na casa dele. Então esses alunos todos estudavam, engenheiros, dentistas, era uma casa muito gostosa. Então aqui foi a primeira reunião da igreja
na minha casa, na Rua dos Jacintos, 46, aqui em Vila Mariana. Então, desse lado de cá, tinha muitas casas. Mas da Luiz Góes para lá era um campo, não tinha casa nenhuma. Então, essas duas casas que foram construídas aqui, eram duas casas novas. Então, eu vim morar aqui e a senhora Nishizumi veio morar aqui com todos os jovens do internato. Eram jovens muito bonitos, inteligentes, então ela não falava português. Então a escola, a primeira classe de jovens foi dirigida em inglês durante muito tempo. E lá nos fundos, então, nós começamos a juntar crianças para começar o trabalho com as crianças em português, que era, a gente usava a escada da casa, ou usava o quarto da minha menina, e a casa inteira era usada. Mas a dona Lucila Damon, ela usava esta classe aqui de jovens aqui em inglês, então foi a primeira classe de jovens que nós tivemos na nossa casa. E aqui desse lado a senhora Nishizumi com os alunos do internato que moravam desse lado. Aí então a dona Lucila, ela ficou missionária e essa ficou missionária também. Então ela também era uma educadora e ela queria ter uma escola. E ao lado da escola americana, da Igreja Metodista Livre, foi construída uma escola americana. E ela era professora, uma escola, a pena que fechou, porque era uma escola que ela tinha uma influência no bairro, uma coisa maravilhosa. Então isso aqui foi o começo do trabalho, então honra e louvor a todos eles, porque foram pessoas que se dedicaram. Então daqui que começou o trabalho, na minha casa, a minha máquina de costura era o púlpito e acabava a escola dominical, todo mundo invadia a cozinha, comia as bananas, tomava um café, era aquela festa, né? Aqui era o trabalho da igreja. Então, a dona Lucila ficou missionária durante muitos anos no Brasil, dona Helena Volle, e o trabalho continuou. E a igreja japonesa começou na mesma ocasião, na rua 11 de junho, com o reverendo Daniel Nishizumi. Começamos juntos lá. E depois de sair de Barretos, frigorífico, aí nós viemos para São Paulo e estamos aqui até hoje servindo a Igreja Metodista Livre. Deus seja louvado e eu dou graças a Deus porque na minha casa era eu e ele. Eu tocava órgão e tinha dia que nós chamávamos e ninguém vinha. Então a gente fazia oração, tá bom? Mas o bairro daquele lado de Vila Mariana começou a crescer. Então começou casas novas, pedreiros. Então a gente chamava os pedreiros. E eu dou graças a Deus porque em cada lugar a gente tem uma igreja. E cresceu muito, não sei o número agora, quanto que nós temos de igrejas e membros, não sei. Mas começou na minha casa, eu e meu marido. Irene nasceu na cidade de Salto de Itu, estado de São Paulo, no dia 4 de maio de 1922. Seu pai, de nome Luiz, era um italiano e sua mãe Rosa era filha de italianos. O casal teve 7 filhos, sendo 2 filhos e 5 filhas. Um fato interessante na vida da família é que todos os partos foram feitos pelo próprio pai. A terceira criança que nasceu foi Irene. Quando Irene estava com 7 anos de idade, sua família foi de mudança para Jundiaí, onde ela começou seus estudos no ensino primário. E também, por incentivo de seu avô, que era um grande pregador do Evangelho, ela passou a frequentar a escola dominical da Igreja Batista de Jundiaí. Foi naquela igreja que, com a idade de 9 anos, a pequena Irene tomou a decisão de seguir os ensinamentos de Jesus, como são apresentados na Bíblia, e nunca mais os deixou. Como a escola onde Irene estudava ficava muito longe de sua casa, seu pai não podia levá-la todos os dias para a escola. Então ele pediu para a professora da Irene se ela concordava em ter a menina morando em sua casa durante a semana em troca de trabalho doméstico sem remuneração nos horários fora de aula.
Assim, ela poderia frequentar as aulas durante a semana, voltando para casa apenas nos fins de semana. A professora concordou com essa proposta e a pequena Irene pôde estudar durante os 2 primeiros anos no ensino primário em Jundiaí. Depois desse tempo, a família mudou-se para São Paulo, indo morar no Alto da Moca, onde Irene passou a frequentar a Igreja Metodista da Moca, juntamente com sua irmã Nair. Com a idade de 12 anos, Irene fez sua profissão de fé naquela igreja e foi recebida como membro, passando também a cantar no coral da igreja. Mais tarde, com 16 anos, ela foi convidada para ser professora das crianças na escola dominical. Irene foi membro da Igreja Metodista da Moca até seus 20 anos de idade. No dia 28 de março de 1942, Irene casou-se com o reverendo José Emílio Emerenciano, com quem foi uma fiel companheira durante 56 anos. O casamento deles foi o primeiro casamento realizado no templo da Igreja Metodista da Moca. Eu sou imensamente grato a Deus por ter conhecido e convivido durante 50 anos com a amada irmã, amiga e também sogra, Dona Irene Rompenso Emerenciano. Ela faz parte integrante não só da nossa família, mas também de tantas outras pessoas queridas, tanto crianças como jovens e adultos, que tiveram o privilégio de contar com a sua tão grande amizade. Semelhante à mulher virtuosa, conforme lemos no livro dos Provérbios, no capítulo 31, versículos de 10 a 31, ela foi um exemplo de altruísmo, porque ao longo de todo o seu ministério, como esposa de pastor, agasalhou, amparou, orientou, incentivou, formou pessoas, sendo eu mesmo um dos muitos frutos do seu incansável trabalho. Mesmo agora, depois de promovida para receber o seu galardão celestial, Dona Irene ornamenta a nossa memória com as histórias que ela contava e com as alegres lembranças dos momentos preciosos que desfrutamos em sua companhia.